Boa tarde, meus queridos amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesse final de tarde, nessa quarta-feira, na presença do Senhor. Quero trazer mais uma palavra para você. Quero te pedir que se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, teu joinha, compartilha a mensagem com teus amigos. A palavra de Deus para você nessa tarde estamos de Mateus capítulo 19, versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Trouxeram-lhe então algumas crianças para lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai-os os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos, retirou-se dali. Meus queridos amados irmãos, a passagem fala em que Jesus ele mandou que os discípulos trouxessem aquelas crianças, não empeçasse delas vir até o mestre. Olha só. E Jesus faz a comparação que essas crianças é como o reino de Deus, né? Que delas são o reino do Senhor. Assim como tem que ser nós, como uma criança, né? O nosso sentimento, né? Diante do Senhor, o nosso coração voltado para Deus, seja como de uma criança, né? Bem interessante que falar em crianças, pequeninos, bem certo que o Senhor Deus escolheu desde o passado, escolheu os pequeninos, né? Ele diz que ocultou as coisas aos sábios, mas as revelaste aos pequeninos. Então, querido, comparado ao reino de Deus espiritual, Deus sempre escolheu os pequenos, não os grandes, né? Interessante que essa comparação com as crianças, né? Porque delas é o reino de Deus. Exatamente dos pequeninos, dos desprezados, dos humilhados, né? É o reino de Deus, né? E ele diz aqui nesse versículo: trouxeram-lhe então algumas crianças para quem pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Olha só. Os discípulos nessa hora, talvez Cristo olhasse para eles sem entender e sem compreender, impedindo que as crianças viessem até o mestre. Olha só o impedimento, como já havia, né? Desses discípulos que não estavam ainda preparados, estavam sendo preparados pelo Senhor para uma grande obra. Mas o Senhor sempre exortava eles, corrigia eles de algumas coisas que eles estivessem fazendo que não era do agrado do Senhor. Isso gera correção, gera lapidação, gera Deus preparando, Jesus preparando eles para uma grande obra, ensinando para eles, não é? Louvado seja Deus. E no versículo 14, Jesus, porém, disse: Deixai-vos pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha só. Então o Senhor tinha uma preocupação, Jesus, de olhar aquilo que deixasse fluir aquilo que era bom, aquilo que era maravilhoso, como as crianças. E tudo que era bom, o Senhor Jesus ensinava para os seus discípulos, que deixasse fluir o que era bom, o que era aproveitável, o que era maravilhoso. Isso aí o Senhor ia moldando esses homens que estavam cheios de alestras, né? Cheios de maus costumes. Então esses homens foram moldados e preparados, né, para uma grande obra. Como a gente sabe em Atos 2, como eles foram preparados ali, cheios do Espírito Santo, e começaram a grande obra, e a igreja começou a partir deles e se expandeu pelo mundo inteiro e chegou até nós. Glória a Deus por isso, né, amados? E tendo imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus impôs as mãos naquelas crianças, abençoando elas, né? Abençoando aquelas crianças, para que elas fossem homens e mulheres de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, esta palavra nessa tarde, querido, é uma reflexão para a minha vida e para a tua vida, que o reino de Deus, né, ele é tomado por esforço, nós temos que nos esforçarmos, temos que buscarmos com toda a nossa força e entendimento a estar nesse reino, porque ele diz que é comparado, né, com as crianças, do reino é as crianças, do reino do Senhor são essas crianças que já faz parte do reino do Senhor. Amém? Que nós possamos ser como as crianças, que com o coração voltado, desprendido das coisas desse mundo, sem nenhuma maldade no coração, perdoando, louvado seja Deus, liberando perdão, como o amor que está no coração dessas crianças. Amém? Que Deus abençoe a tua tarde nesse dia chamado hoje. Amém? Maravilhoso Deus eterno Pai, abençoe de cada um que recebeu essa palavra. Que a graça, que a misericórdia alcance cada vida,
que tenha compreendido e entendido esta palavra, que tu falava ali abençoando essas crianças, ensinando aos discípulos, e tu está nos ensinando essa tarde também como devemos ser como uma criança, Pai, para entrar no teu reino, ó Deus. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.